Primeira coisa, sejam bem-vindos. Eu sei que tem muita gente nova aqui, então por isso eu vou me apresentar. Eu sou a Bel Ferreira. E eu sou a Danica Michuk. Somos fotógrafas de recém-nascidos há 8 anos. Esse mês fez 8 anos, né? Estamos em outubro. Exatamente 8 anos. Dia 12 de outubro fez 8 anos que a gente trabalha com a fotografia newborn. Então vamos lá agora de conteúdo. Dicas simples de ângulo para fotografar newborn e deixar a sua foto ainda mais profissional. Quando a gente fala de ângulo, o ângulo ele tem um grande poder. O ângulo, imagina assim, ó. Imagina que o ângulo é uma pessoa. Imagina isso, tá? Idealiza comigo. Não, eu não tô ficando louco. Tá aqui. Oi, ângulo. Você tem que fazer o quê? O ângulo, ele tem um poder enorme, enorme, de deixar a sua foto ainda mais incrível ou acabar com a sua foto. O poder é dele, tá? Ele manda nesse poder. Esse poder é dele, ninguém tira dele. Mas aí, como é que você faz para dominar o ângulo? O ângulo, lembra que o ângulo é uma pessoa. Eu não posso simplesmente chegar pro ângulo, olhar nos olhos dele e falar: ângulo, eu quero que você seja foda. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele só vai fazer se você mandar ele fazer. Ou seja, o ângulo é uma pessoa que deve ser seu servo na sessão. Mas para isso, você precisa entender o que você vai pedir para ele. Ele vai fazer exatamente o que você pedir para ele. Mas se você pedir a coisa errada, ele vai fazer a coisa errada, porque ele não tem consciência. Entende? É a mesma coisa, você vai realizar uma obra. Tem os peões de obra lá, os pedreiros, né, que vão realizar. O pedreiro, ele normalmente sabe o que fazer, ele sabe como tem que fazer a massa, ele sabe como tem que fazer isso. Diz a lenda que sabe. Teoricamente, tá? Ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não sabe como ele deve fazer aquilo. Ele precisa de um mestre de obras, que precisa de um empreiteiro, que precisa de um projeto, certo? Então, vem uma hierarquia que chega lá no tiozinho. Se o tiozinho da obra, se você manda pro tiozinho da obra fazer alguma coisa que não tá certo, o que vai dar na obra? Ou ela vai desmoronar, ou vai dar alguma coisa errada que vai ter que refazer. A mesma coisa com o ângulo. Ou seja, se você quer conseguir uma grande variedade de fotos no seu ensaio, os ângulos vão te ajudar muito nisso. Mas, para que você consiga, você precisa dominar os ângulos, você precisa entender como chegar nisso. Então, contextualizando essa questão que a gente vai entrar agora, para que você consiga colocar lá para dentro, assim, ó, ângulo, vem em mim. Você tem que ser brother do ângulo, entende? Só que para isso você tem que conhecer o cara. Como que você fica melhor amigo de uma pessoa? Eu aposto que todo mundo aqui tem um melhor amigo. Cara, não tem nada da vida do melhor amigo que você não saiba. O ângulo tem que ser seu melhor amigo. Você tem que saber tudo da vida dele. Você tem que olhar para ele e falar: eu já sei o que você tá pensando. É tipo isso, você tem que ser íntimo do cara, entende? Então, isso é ângulo e a gente precisa idealizar ele dessa forma, para que vocês vão passear no bosque assim felizes, sabe? Eu já vi várias vezes em workshops presenciais as pessoas: ai, Bel, eu queria tanto fazer tal ângulo, eu queria tanto acertar tal coisa, e a pessoa vai lá e não acerta, vai lá e não caiu ficha para ela. Ela sabe o que ela quer fazer, sabe o que quer, mas não sabe como. E essa é a diferença. Essa é a diferença de você pegar um ensaio, por mais que o bebê dê trabalho, você quer render mais fotos. Ai, eu quero render só porque quero encher linguiça, quero fazer volume. Não. Eu quero fazer mais fotos, mais ângulos, porque isso realmente vai incrementar a sessão. Para você diagramar um álbum, vai ser incrível. Vai ter uma variedade de fotos que para você compor uma lâmina são o quê? É uma página aberta de álbum, né? Tem a página 1, página 2. Então, isso compõe uma lâmina. Isso faz com que você consiga ter uma diagramação super legal, que você consiga contar uma história no seu álbum. Isso fica super legal. Isso compõe de uma forma incrível. E assim, rende mais fotos e você consegue vender mais para o seu cliente. Agora a gente vai fazer um formato de bancada de jornal nacional, tá? Porque a gente é dessa. Ai, meu tempo era William Bonner e Fátima Bernardes, mas faz tempo que a Fátima Bernardes saiu, mas não importa, a gente não assiste TV aberta. Bel, mas que oportunidade é essa de ângulo? E que isso pode trazer de bom? Em primeiro lugar, além de deixar a sua foto mais profissional, economiza tempo na sessão, né? Através do ângulo, você consegue economizar tempo. Olha só
A gente tem aqui 2 oportunidades incríveis com o ângulo, além das outras que vão vir a seguir, que vocês vão tomar isso como insight, como aprendizado, que é assim, ó. Quando eu falo de ângulo, ou quando eu falo de tornar uma foto mais profissional, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou falando aqui de equipamento. Até mesmo se eu pegar um celular e eu souber fazer um ângulo legal nele, eu não estou nem falando de newborn, falando de foto da vida, de quando você viaja mesmo. Se eu pegar o celular e fizer um ângulo legal com o celular, eu tenho uma foto muito legal. Eu tenho, às vezes, uma foto profissional. Eu consigo fazer uma foto super profissional com esse celular aqui. De verdade. E vídeos, inclusive. Vocês ficariam chocados. Quem tem sabe, né? E eu gosto de tecnologia, tá? Eu tenho medo porque eu realmente gosto da câmera, gosto das coisas, não é para exibição, eu gosto. Mas, se eu só tiver um celular com uma câmera boa ou uma câmera profissional pode melhor, ser até uma câmera full frame com lente fixa. Se eu não souber usar isso a meu favor, se eu não tiver o conhecimento mínimo de ângulo, vamos começar só com ângulo aqui, né? Já que o nosso foco é ângulo. Se eu não tiver o mínimo disso, o que eu vou fazer? Eu vou só pegar uma câmera boa, fazer uma foto ruim com uma câmera boa. Isso não vai me ajudar, eu não vou ter uma foto profissional. A maioria das pessoas, por exemplo, pessoas não profissionais, é a mãe que quer tirar a foto do seu recém-nascido. Pega lá uma câmera, vai lá e tira, ela só vai fazer aquele ângulo geral, plano aberto, o bebê todinho, e muitas vezes as mães fazem o bebê lá no bercinho, ela tá lá na parte de trás do bercinho, faz de baixo para cima. Até mesmo na maternidade. A maioria das fotos que eu recebo dos clientes, que eu sempre peço foto, né, para poder ver o tom de pele do bebê e escolher melhor a produção que vai destacar mais a pele dele, as fotos vêm sempre de baixo para cima, lá aquele bercinho que eles colocam do ladinho da cama, assim. Então, ou o próprio berço em casa, ou quando o bebê tá na cama da mãe, ou qualquer lugar da casa. Os pais sempre fazem isso. Então, se você não tem conhecimento, você vai fazer uma foto com uma câmera boa, uma foto ruim, com uma qualidade ruim, porque você não entende de ângulo. E se você domina ângulo, se você tem o conhecimento, você vai fazer fotos super legais, independente do equipamento que você tem, independente do que você usa. Mas o mais importante, antes de você ter um equipamento melhor, você precisa ter conhecimento, você precisa dominar as técnicas. Senão não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir. Né? O mais importante não é saber dirigir, dominar a técnica, para daí você ter um carro melhor. Mesma coisa com o equipamento. E a outra coisa, gente, aqui, é a questão da variação, né? Quando eu falo de variação, tem muita gente que confunde aqui a variação com a quantidade. Variação é diferente de quantidade. Variação não é igual a quantidade. Por exemplo, Bel, se eu tirar 10 fotos da mesma pose, eu tenho variação diferente? Não faço a menor ideia. Depende de como você fez essas fotos. Porque eu posso fazer 10 fotos, 30 fotos muitas vezes praticamente iguais. Isso não significa que eu tenho variação. Ou eu posso fazer 4 fotos diferentes, 3 fotos diferentes. E muitas vezes tem gente que pena para conseguir fazer 3 fotos de ângulos diferentes. Principalmente quando a gente está começando uma fotografia newborn, o que a gente faz em volta do puff? A gente dá a volta assim o puff, faz aquela dança da chuva, tira 30 fotos em volta do bebê e aproveita quantas? 2, 1, 3 vezes. Às vezes você olha, tá tudo sem foco. Você perdeu um tempão. Se perde no foco, se perde no ângulo. Por quê? Porque você não vai aproveitar, dar a volta no puff, não vai fazer você ter os melhores fazer o 360 ali em volta do bebê não garante que você vai ter fotos boas. Garante só que você vai ter mais fotos, né? Vai ter mais fotos, E aí você terminou o ensaio, se fotografou, fez 300 fotos daquele ensaio newborn, que é para entregar 30 fotos para os pais, e você não consegue tirar fotos boas, mesmo tendo feito 300. Você fala, gente, eu fiz ângulo de tudo quanto é jeito. Não fez, você só deu a volta no bebê, tentou a sorte, e não conseguiu chegar onde queria. Se você sabe o que você está fazendo, você vai ali, ó, pá, 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 e pronto, 4, 5, 6 fotos. Para, que não dá pra colocar uma musiquinha ali, eu já imagino a Anne editando depois e colocando uma mãozinha, pá, pá, pá,
Não, ela vai colocar funk pra falar assim. Continuando, só para relembrar, qualidade ou variação não é igual a quantidade, tá? Você pode ter uma quantidade enorme de fotos e mesmo assim não conseguir render um ensaio. Eu falo isso porque já aconteceu comigo, gente, eu não sou diferente de ninguém. Se já aconteceu com você, coloca que eu já tive casos. No começo, eu não lembro quantas fotos eu fazia. A gente fotografava um monte. E aí, na hora de escolher, era tipo... Era difícil pegar 30, assim. E aí, o que você faz na hora do desespero? Que você promete uma quantidade lá pro cliente, 20, 30 fotos, e você não consegue, o que você começa a fazer? Você começa a pegar foto, cropar, você faz o milagre da multiplicação. Você espelha a foto, você faz um crop, você começa a inventar coisa, gente, para ver se rende foto. Mas isso não Já é aconteceu bom. com a gente, mas não é bom. Não é bom, por quê? Porque vai ficar um ensaio sem qualidade, sem variedade. E você vai ficar desesperado. E aí, gente, quando eu falo sobre essa questão de ângulo, não é sobre clicar mais, é justamente o contrário, é sobre clicar menos, ser mais assertivo e fazer a foto. Hoje em dia, a gente fotografa muito menos e tem um aproveitamento muito maior das fotos. Ou seja, a gente desgasta menos o nosso equipamento, clicando menos, mas no final a gente vai escolher as fotos que a gente mostra, assim que termina o ensaio, a gente mostra a seleção de fotos principais, e isso é rápido, porque a gente clicou menos, as fotos estão mais assertivas, os ângulos, está mais fácil escolher, então isso agiliza o nosso trabalho, a gente ganha tempo e é bom para todo mundo. O ensaio fica mais rápido também, porque a gente não fica perdendo tempo à toa, a Bel sabe o que ela está fazendo, ela sabe os ângulos que precisa. Por quê? Porque agora a gente tem conhecimento. E uma pessoa perguntou, quantos cliques agora a gente faz por ensaio? A gente faz uma média de 100 e poucos, assim, cliques. A variação, essa média de quantidade, ela varia de acordo com o bebê. Eu andei avaliando e eu acreditava muito que eu fotografava muito mais quando o bebê estava difícil. Por quê? Porque a gente quer ter mais variação de um bebê difícil, né? Mas a verdade é que eu percebi, olhando os últimos ensaios, isso mudou, tá? Antes eu fotografava muito mais quando o bebê estava difícil. Hoje eu fotografo mais quando o bebê está fácil. E por quê? E também depende do pacote que o cliente contratou. Essa é a minha variação. Mas, quando o bebê está difícil, eu preciso ser muito mais rápida. Por quê? Rápida e assertiva. Rápida e assertiva, porque tem casos em que um bebê difícil, você consegue um único clique daquela pose e já tem que mudar alguma coisa. Não deu tempo de fazer o segundo. Tirou a chupeta, foi um e passou o bebê saiu da pose, ou você tem que acalmar. E aí, nesse caso, tem muitas situações em que eu prefiro mudar a pose, fazer uma outra coisa, do que colocar de volta na pose só para ter um ângulo diferente, tá? Porque às vezes insistir nisso, né? Você vai insistindo e vai querendo melhorar a pose, fazer as coisas, o bebê sai da pose, o bebê não colabora, e aí você perde mais tempo, desgasta o bebê, a família fica mais tempo na sessão. Então, a gente tem que agilizar o processo e ser mais assertiva para que a gente consiga fazer esse ensaio. Por quê? Porque o bebê tá mais difícil. Isso até foi fora, assim, um pouco do nosso contexto aqui da live, mas é basicamente isso. Eu sinto que a gente vai evoluindo e mudando algumas coisas no processo. Quem me conhece, quem aqui me conhece desde o início, desde lá do primeiro vídeo que a gente publicou, foi em 2014. Que era como esticar a manta no puff, como deixar a manta bem esticada no puff, né, para fotografar newborn. Quem me conhece desde aquela época sabe que isso não é só comigo, isso é com o ser humano. Vocês não têm que se preocupar com as mudanças. A mudança ela deve acontecer. As coisas evoluem. E tá tudo bem. E daí você não tem que pensar assim também, que, mas eu tenho um estilo, se eu mudar agora, eu vou mudar meu estilo. E daí se você mudar seu estilo? E se não faz mais sentido para você hoje? Eu comecei, em teoria, não mudei o meu estilo de fotografar. Eu mudei o meu processo em vários momentos. Eu mudei de cores para não cores, depois voltei para as cores, e daí depois fiquei mais no neutro, depois voltei para as cores. Isso não mudou o meu estilo de fotografar, isso não mudou a minha essência, Bel Ferreira. O que muda é que tem momentos da minha vida que eu tô pendendo mais para alguma coisa. Não é uma live sobre estilo, tá? Mas só para vocês entenderem que foi mudando. E com isso, essa questão de quanto eu fotografo e por que eu fotografo mais com um ou com outro também mudou, eu percebi isso.
E eu acho incrível essas percepções de mudança que a gente tem no processo, né? Isso é muito legal. Significa que a gente está numa constante. Porque se você vive no marasmo, meu filho, eu te digo que nós temos que fazer uma onda aí nesse teu mar. Sabe o que acontece? Muitas vezes a pessoa, eu acho que já tá bom, eu já tô bom, já tô dominando a fotografia newborn, ou a fotografia em si, enfim, a área que você trabalha. Não preciso mais evoluir, você continua ali na sua vida, atendendo seus clientes, fazendo ensaio, continua assim. Nossa, porque eu sou bom, eu não preciso aprender mais nada. E aí você se acha o rei da cocada preta. E aí o que acontece? Acontece daqui um ano ou mais tempo, você olha aquelas pessoas que você achava que eram ruins, que estavam começando, trabalho desses aí, os concorrentes muito ruim, tô nem aí, tô de boa, o trabalho é bom, não me preocupo mais. Então, aí quando você olha assim, fala, ai meu Deus, olha a foto do fulano que era tão ruim, olha como que tá bom agora. Ah, meu Deus, tô perdendo o mercado para essa pessoa. Por quê? Porque você parou, você não ficou ruim, você parou. E as outras pessoas que estavam abaixo de você foram estudando, foram evoluindo. Ou seja, te passaram, porque a evolução é constante. Nós mesmos, a cada live, a cada conteúdo que a gente precisa trazer, a gente precisa estudar, a gente precisa evoluir, a gente precisa entender como é que está o mercado, trazer coisas novas, e a evolução é constante. Então, a gente não para de estudar, a gente não para de buscar a evolução. E assim é com tudo na vida. A gente sempre tem que evoluir em todos os sentidos. Olha, eu descobri, por exemplo, que tem um ângulo que eu amo fazer e que eu só consigo fazer ele se eu ficar igual um percevejo. Sei lá o que é um percevejo. Um exemplo de coisa que você não sabe o que é. Ele veio na minha cabeça agora. Percevejo eu é um bicho, vez que eu falei tipo, percevejo. Ele é um inseto. Inseto não fez pose. Não é pose. Eu me mexi. Tá, dê um exemplo que você sabe o que é isso. Não é essa a questão. Eu tô tentando imaginar. Tá, eu sei. A Bel tem um ângulo, quando a Bel vai fotografar, ela tem que ficar, tipo, num ângulo meio troncho, assim, meio torta. Só assim que ela consegue acertar o ângulo. Quem que fica é assim? Isso que ela... Eu amo esse ângulo. Ele não sai, e olha a importância de você se conhecer. Eu já sei que quando eu quero fazer esse ângulo, eu não preciso dar 80 mil voltas no puff. Eu já sei que eu tenho que dar um passo para o lado, entortar meu tronco, virar minha cabeça, meu cotovelo, e esse ângulo sai. E é um ângulo que eu amo demais, mas ele só sai desse jeito. Eu preciso me entortar inteira. E eu já tentei, pergunto para Dani, quantas vezes eu tentei ficar sem sair do lugar e alcançar aquele ângulo? Para não ficar na pose bizarra, toda torta, ela falou, não, vou fazer assim, a dela não acerta. Não certo. Tipo, ficar certinho aqui, vem pro lado, não acerta. Ela só consegue quando se vira, então, daí ela acerta o ângulo. Em que momento vai fazer sentido você começar a dar a volta e tentar fazer ângulos diferentes? Quando você for testar. Mas para esse teste, você precisa prestar muita atenção no que você está fazendo. Porque vamos supor que você está ali loqueando, tirando foto, e no meio ali de 30 você acertou uma. Como é que você vai lembrar onde você estava e que jeito você estava? Você vai repetir esse processo tentando acertar e nunca vai chegar porque você não sabe. Porque você estava ali só fotografando loucamente ali, testando um monte de coisa, sem prestar atenção no que estava fazendo. Então, quando você vai fotografar, quando você vai fazer um ângulo, você tem que fazer isso de forma consciente. Você precisa pensar antes de agir. Opa, você olha, acertei, pera, como é que eu fiz mesmo? Eu fiz assim, virei o corpo assado, deu certo ângulo, vi aqui mais para cima do bebê. Então, gente, prestem atenção no que você está fazendo, senão você vai ter acertado um ângulo que você queria, aquele ângulo maravilhoso que eu sempre quis, acertei, não lembro como é que faz. Porque eu fiz um monte de coisa, eu não sei a hora que eu acertei, eu não sei o que eu fiz. Então, é importante você prestar atenção no processo, em tudo que você está fazendo, porque assim você aprende. Senão você fica no piloto automático lá, tentando acertar, fazendo, e não aprende nada. Por isso que muita gente está há anos e anos na fotografia e não evolui, porque às vezes não parou para pensar no que está fazendo. E parar para pensar no que está fazendo, analisar, fazer com cuidado, pensar em cada passo é importante para a sua evolução, porque assim você vai aprender e vai evoluir com mais rapidez. E por que clicar menos e ser mais assertivo é uma oportunidade? Porque isso é bom para vocês. Quando você entende quais ângulos fazer numa sessão newborn, por que especificamente numa sessão newborn? Primeiro, porque a gente fotografa isso e fala sobre isso. Segundo, que fotografar newborn é diferente de fotografar qualquer... A única coisa mais parecida com newborn que você pode fotografar na sua vida é
recém-nascido de cachorrinho, de gatinho. E por quê? Porque tá deitado. Porque a maioria dos seres humanos que você vai fotografar na sua vida, quando deita, deita porque você pede, mas a maioria das fotos, eles estão em pé ou sentados. E então, quando você sabe quais ângulos fazer, você consegue ganhar tempo e produtividade. Não adianta ganhar tempo e não ser produtivo nesse tempo também. Ah, eu ganhei tempo aqui. Aí você não sabe o que fazer com esse tempo. Você tem que ser produtivo nesse tempo. Ganhar produtividade aumenta o rendimento de boas fotos para enviar para o seu cliente escolher. Exatamente. Isso faz toda a diferença. O processo que você vai fazer é de entendimento, de percepção, de olhar para si. Uma coisa que não vai te ajudar muito, eu sinto muito te falar sobre isso. Ficar olhando foto dos outros não vai te ajudar a acertar o seu ângulo. Um exemplo. O ângulo é uma pessoa. Não esqueça disso. Cada fotógrafo, por mais que exista o jeito ideal de fazer, não é o jeito certo, tá? Porque quando eu falo que fotografar de baixo para cima está errado, eu estou errando. Porque fotografar de baixo para cima não é errado. Só que no caso de um recém-nascido não favorece. Essa é a diferença. Então, o que existe são ângulos que favorecem e não favorecem. Agora eu lembrei que ia falar. Mas agora que assim, agora você vai cortar no raciocínio se você fala. Cortando o raciocínio. Por que é tão difícil acertar os ângulos na fotografia newborn? Porque o bebê está deitado. A maioria das vezes que a gente vai fotografar alguém, uma pessoa maior ou uma criança, essa pessoa está de pé ou ela está sentada. Dificilmente ela está deitada. E mesmo que ela esteja deitada, as poses são completamente diferentes do newborn. Então, para você acertar o ângulo na fotografia newborn, você tem que pensar que o bebê está deitado. Então, a lógica muda um pouco. Essa é a grande dificuldade de você acertar o ângulo. Porque às vezes você fotografa super bem um ensaio de gestante, de casal, faz um pré-wedding, alguma outra coisa, festas, seja o que for. Chegou no newborn, fala, gente, não sai nada que preste aqui. Eu faço 300 fotos e aproveito 2. Então, voltando ao meu raciocínio, o ângulo é uma pessoa. Você tá lá com o seu ângulo, eu aqui tô com o meu ângulo, a fotógrafa X tá com o ângulo dela, o fotógrafo Y tem o ângulo dela, que ela costuma fazer, trabalhar. Isso serve para tudo, tá? Serve para luz, serve para prop, serve para tudo. Mas estamos falando de ângulo. Aí você fala, nossa, esse ângulo é incrível, deixa eu salvar. Você tem uma pastinha lá de ângulo salva de várias pessoas diferentes, ou seja, cada ângulo é uma pessoa diferente. Ou seja, cada o olhar de uma ângulo pessoa diferente. Está recebendo a ordem de uma pessoa diferente, que pensa diferente de mim. E eu não sei como essa pessoa fez, ou que tipo de pose ela teve que fazer, troncha, esquisita, para fazer a pose, para fazer o ângulo que ela fez naquele momento. Então, não vai te ajudar tanto assim. Vai te ajudar como inspiração, você olhar e falar, que lindo, eu vou tentar. Mas o que você tem que ter na sua cabeça não é, eu quero fazer isso. Eu gostei desse ângulo. Como eu faço isso? Como será que essa pessoa fez esse ângulo? E aí, tem uma série de variáveis ali também. O equipamento e a lente que ela usou podem fazer diferença. Às vezes você pode acertar exatamente a mesma postura que ela estava, mas se a sua altura é diferente dessa pessoa, já muda muita coisa. Se a sua lente é diferente, isso muda. Você fala, cara, porque esse prop aqui, a Bel consegue colocar o bebê nesse prop que parece tão pequenininho, e a pessoa está fotografando com uma 50 milímetros, e a gente está fotografando com uma 35 milímetros, isso faz toda a diferença. A outra coisa também é a altura, faz diferença, gente. Eu tenho 1,68 m. Uma pessoa de 1,5 m, mesmo que ela saiba exatamente onde eu tô e usando o mesmo puff que eu tô, dependendo de como eu vou fazer a foto de cima, pode dar diferença. Pode dar diferença, sim. Ou uma pessoa mais alta ainda do que eu também, pode fazer mais de cima do que eu fiz. Já aconteceu da gente ter aluna e a aluna não acertava, daí a gente viu, você é muito alta, então você não, nesse era caso, baixinha, a gente foi tinha uma muito alta. Tinha muito alta também. É a primeira vez que abaixar mais assim, ó, porque você é enorme. A primeira vez que eu percebi certo. Isso, a pessoa tinha 1,5 m mesmo. E daí eu não alcançava, nunca conseguia o ângulo de cima, porque ela era pequenininha. E aí, como que eu detectei? Eu peguei um banquinho, uma escada, não vou lembrar, eu falei, sobe aqui e faz de novo. E deu certo. Altura. Nessa hora vem o quê? Vem a consciência, vem o conhecimento, vem você
a sua consciência de saber o que tá fazendo. Eu tô fazendo isso, eu quero acertar esse ângulo, eu nunca chego nesse ângulo. Será que é minha altura? Será que é minha lente? Será que tá muito baixo? Será que tá muito alto? Será que se eu trocar a lente, será que é isso? Será que é aquilo? Se você começar a pensar sobre o que tá fazendo, mas também não pode ficar noiado. Porque às vezes você pensa, será que é a lente? Mas eu não tenho outra lente. Então não fica, tá? Não fica olhando dessa forma. Tenta só entender e ir por eliminatória de acordo com aquilo que você pode fazer, tá? Essa é a parte principal de você compreender o que você vai fazer e como você vai fazer. Que é você conseguir ganhar tempo, produtividade e ter fotos incríveis para mostrar para o seu cliente. Uma grande variedade de ângulos, que isso vai render pra caramba. Ou seja, você não precisa fazer 5, 10 produções. Eu vou você mostrar tem uma aqui grande variedade. Eu vou mostrar aqui. Você tem muitas fotos. Ó, eu vou compartilhar agora a tela com vocês. Vamos contar comigo. Pose do koala. Aqui, gente, estão só as fotos que os pais escolheram, tá? Eu selecionei algumas poses aqui, não peguei todas as fotos desse ensaio. Pose do koala, eu tenho 1, 2, 3, passou uma. Essas duas aqui, ó, elas também estão na pose do koala. Então, vamos só, deixa eu abrir porque eu fui muito rápida. 1, 2, 3, 4, 5 fotos na pose do koala. 5 fotos na pose do koala que o cliente pegou. Uma, inclusive, tá quase igual a outra, a diferença é que o bebê sorriu, ó. Mesmo assim, não tá igual. Essa não tá exatamente igual a essa, o ângulo tá diferente. Agora, vamos aqui pra pose de bundinha. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 na pose de bundinha. Também troquei acessório, adicionei, na verdade, não troquei. Mas os ângulos estão diferentes. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4 na pose de bracinho. Uma é detalhe, mas ela está na mesma pose. Aqui as fotos estão exatamente iguais, parece até uma montagem, ó. Mas ignorem a questão que não é ângulo, mas é uma forma de você também ganhar e ter essa produtividade. Você ganhou tempo e teve produtividade aqui, né? E aí a gente tem aqui a pose de ladinho. 1, 2, 3. Temos 3. Quantas poses eu tenho no total? Eu tenho koala, bundinha e ladinho. E quantas fotos eu tenho no total? Eu tenho 5, 10, 15, 19 fotos com 3 poses. Ou seja, o que acontece? Mas você só fez isso de ângulo? Não, a gente fez muito mais ângulos, a gente variou muito mais. Eu mas mostrei essas só fotos o cliente escolheu. Foram as que o cliente escolheu. E a gente fez só essas poses? Não, a gente fez algumas a mais. Mas essas foram as fotos que o cliente escolheu. Ou seja, você não precisa saber também. No puff eu fiz, acho que só essas. Essas são do puff. Faltou a Bel não colocou aqui as com os pais também. Mas é porque eu quis mostrar só, peguei só de puff. Ou seja, no puff a gente pode fazer pose de koala, taco, bracinho, pose de bundinha, pose de ladinho, pose de sapinho, de barriguinha pra cima. Ou seja, dá pra fazer umas 7 poses no mínimo. E eu gostei do que a Joelma falou aqui, ó, conhecer o próprio corpo em cena. Cara, essa foi um grande insight aqui. Consciência corporal, você saber se você tem, qual é a sua altura, se você é muito baixinho, o que isso te limita, se você é muito alto, o que isso te limita, como que você precisa ajustar isso. Então, você precisa tomar esse cuidado de ter a consciência corporal. Eu vou ficar meio desfocada, mas tá tudo bem. Alguém tinha pedido, falado assim, qual será que é a pose? Quando eu faço aquela pose que eu tô falando, não precisa mexer no negócio, porque senão não vai aparecer. Normalmente eu tô fotografando assim, tá? Quando eu vou fazer aquele ângulo que eu amo, eu tenho sempre que dar um passo pro lado do meu puff, a cabeça do bebê tá sempre aqui, ó. Eu venho pro lado contrário, eu tenho que me torcer pra cá, ó. E virar assim e às vezes assim, ó. Então, olha aqui o corpo. Quais são os maiores obstáculos que as pessoas têm quando a gente fala de ângulo? Primeiro, eu não consigo fazer o ângulo correto. Consegue sim.
Você só não tomou consciência de como fazer. Ainda. Mas você consegue, todo mundo consegue. E é o que eu mais escuto. Eu não consigo fazer, ai meu Deus, eu erro muito. E essa é uma dificuldade que é simples da gente resolver. Eu não sei quantos ângulos eu devo fazer. Tá aqui uma dica. Eu faço uma média de 4 a 6 cliques por pose. Às vezes eu até chego em 10 ângulos diferentes. É mais raro eu passar de 10. Pode acontecer. E dá, gente. Só que muda pouco. É um ângulo diferente, mas é pouca diferença. Então, às vezes, não compensa. Às vezes tem realmente variações ali, ângulos que são bem diferentes e que o cliente pode escolher. Vai ficar bom no álbum, na diagramação, não vai ficar repetitivo. São em torno de 4 ou 5 anos. A Cat perguntou aqui, eu sou iniciante, eu devo fazer os primeiros bebês no puff ou no próprio? Você deve fazer naquilo que você tem mais conhecimento e mais segurança e confiança para fazer. Porém, o puff é onde rende mais foto. A maioria das pessoas acaba começando com o próprio porque acha que é muito mais simples, é só enfiar o bebê lá dentro. Só que aí não fica legal, né? Então, assim, você tem que se sentir confiante e seguro do que você está fazendo. Isso é o principal, é o primeiro ponto. Você se sente mais seguro fazendo próprio, vai no próprio. Mas eu iria no puff, tá? Se você dominar puff, você domina tudo. Eu não sei para qual lado virar a câmera. Erra na diagonal. Teve já uma pessoa aqui que disse que assistiu o nosso vídeo com a dica do pisca, né? O que é a dica do pisca? Se o bebê está com a cabeça do seu lado esquerdo e você quer fazer a diagonal dessa foto e nunca mais errar, você tem que imaginar que a sua câmera é um volante de carro. Você está dirigindo um carro. Mas eu não tenho carteira. Não importa. Você se imagina como se dirige um carro. Você está dirigindo um carro. Nem que seja de videogame. A cabeça do bebê tá para cá. Você tá na dúvida? Dá o pisca. Por que dá o pisca? Porque, tá para cá. Tá para cá. Você deu o pisca para cá. O que você vai fazer com o seu volante? Você vai virar para cá, porque você deu pisca para cá, né? Então, você vai virar seu volante para onde você deu pisca. E aí, você faz o clique. E aí, você nunca mais erra. Se tiver pro lado direito, a mesma coisa. Deu pisca. Vai virar pro lado direito. Por que a Bel fala isso? Porque no começo, a Bel errava muito a diagonal. Daí imagina, o bebê sorriu na pose, você fez um ângulo que era um corte, o bebê sorriu, você fez a diagonal pro lado errado. Você não consegue, às vezes não tem espaço para você ajustar a foto e endireitar. Aí parece que o bebê tava lá escorregando e sorriu. Aí você perde a foto. Já aconteceu isso várias vezes com a gente. Aí a Bel falou, mas eu não acerto, chega na hora, dá um branco. Eu falei, treina em casa, em qualquer coisa. Treina diagonal, vamos fazer uma lógica. Daí a Bel fez essa lógica aí do pisca, e aí nunca mais ela errou a diagonal, porque ela associou. E aí porque ficou mais fácil. Eu sou uma ótima motorista. Então, olha só, será que existe um jeito errado de fazer isso? De usar, por exemplo, a gente está dando dicas para você ter fotos mais profissionais, acertar no ângulo e ter fotos mais profissionais. Será que tem um jeito errado de fazer isso? Sim, sempre tem. E qual é o jeito errado de fazer isso? É sair clicando horrores. Porque aí você não aproveita a pose. Assim, é você ficar dando a volta ali no bebê, fazendo a dança da chuva, fazendo 30 cliques e aproveitando só 2, 3. Sendo que você, a maneira certa seria, tenho consciência do meu corpo, do que eu tô fazendo, venho ali, faço 4, 5, 6 cliques, aproveito a maioria deles, parto para a próxima pose, troco acessório, enfim, muda alguma coisa, a sessão flui mais, agiliza o tempo, você tem mais qualidade, a sessão vai terminar antes, é bom para todo mundo. E também o seu trabalho vai ter um resultado cada vez mais profissional. Quando a pessoa não é profissional, o que acontece? Não tem variedade de ângulo, não tem muita coisa, porque você só vai no óbvio, você só vai fazer aquela foto que é o bebê inteirinho, aquele ângulo que é o plano geral, você só consegue fazer isso. E o profissional é quem? A sua fotografia profissional é o quê? Grande variedade de ângulo, de pose, de enquadramento. Você incrementa o ensaio, não é só aquela coisinha, o bebê inteirinho. O Edu perguntou assim, como o puff deve ser? Precisa daquele suporte? O puff precisa de buraco no meio? Edu, vai lá no nosso canal do YouTube, se você não está nele, você está nele. Depois pesquisa sobre puff, suporte ou tripé para usar no puff, ou pesquisa sobre puff no nosso canal, tá? Que a gente tem 2 vídeos que fala bastante sobre como você usar um puff normal da vida, sem nada, sem buraco no meio, sem suporte, sem nada, sem tripé, sem nada.
E também tem um outro vídeo que explica a diferença entre o suporte e o tripé. O nome do Ambos vídeo é funcionam. Tripé ou Suporte. Um deles, o outro eu não lembro. Como usar, como esticar a manta sem ter nenhum suporte. Então você consegue ter uma noção de que não se prenda ao que você vê. É isso, gente. Quando eu tava falando, por exemplo, de você ir lá, seguir outras pessoas, pegar o print das fotos delas e querer reproduzir, sendo que você não entende como foi feito, isso não vai te ajudar tanto. Só vai te deixar desesperado. E aí, se achando uma pessoa a mesma coisa é quando você pega, por exemplo, você está olhando as pessoas como referência mesmo. Nossa, mas ela tem um puff assim, e daí usa o suporte assim, meu Deus, eu tenho que ter isso para conseguir ter o mesmo resultado? Não, você não precisa ter, tá? Hoje nós temos facilidades, coisas que trazem facilidade e comodidade. Mas não quer dizer que só pode ser feito dessa forma. Exato. Tá? Então você pode ter um puff que não tem buraco no meio, você não precisa ter um suporte para segurar as mantas, você vai fazer de um jeito mais rústico, mas vai funcionar da mesma forma, você vai te dar um pouco mais de trabalho. A gente veio do raiz, mas hoje a gente é bem Nutella, confesso, tá? Porque não tinha suporte, não tinha. E outra coisa, não parei de ter dor nas costas, eu tive menos dor nas costas com suporte. Então, são prós e contras que, com o tempo, você coloca na balança se o investimento vale a pena, tá? É assim que você tem que olhar para essas coisas. Então, eu vim lá do raiz, onde não tinha nada, fui a fotógrafa raiz, porque também quando a gente começou, o Brasil estava iniciando, basicamente, né? Então, a gente estava bem rastejando ainda. Hoje em dia, tem modernidade e não significa que toda modernidade é melhor, tá? Tem coisa que é moderna, que é trambolho, que não ajuda em nada, que é só mais uma coisa para ocupar espaço, volume na sua vida. Quantos de vocês já não compraram algo volumoso achando que ia fazer diferença e de repente você se viu com uma tralha na sua frente e fala, puta merda, né? A hora que eu fiz aqui com o meu dinheiro. Eu mesma acabei de desfazer de uma coisa dessas, que eu não posso falar o que é. Mas acabei de despachar um troço desse aqui que estava ocupando espaço e há 2 anos eu não uso. Mas ok, voltando para cá, qual seria então, se existe um jeito errado de fazer isso, qual seria a melhor forma de fazer isso? Clica 4 vezes e aproveita as 4 fotos. Essa é a dica. Eu não estou nem pedindo para você fazer mais do que isso, que eu faço de 4 a 6 ou até 10 fotos. Eu só estou pedindo para você fazer 4. Se você achar muito, faz 3, mas aproveita 3. É isso que eu quero que você faça. Tudo bem que você pode... A gente tem um clique muito mais certeiro hoje em dia, porque a gente usa flash e a nitidez é muito maior. Mas quem fotografa com luz natural, às vezes precisa fazer clique duplo, assim, clicar 2 vezes, porque às vezes fica fora de foco. Então, fotografia, quando é a luz natural, é muito mais fácil você perder o foco. Então, você pode clicar mais para garantir que essa foto fique em foco. Porque é isso que a Bel fazia quando a gente fotografava com a luz natural. A gente passou 4 anos usando a luz natural, e aí, muitas vezes, a gente olhava e falava, essa foto não tá bem nítida. E aí, tinha que fazer mais de um clique, 2, 3, para garantir que aquela mesma pose, aquele mesmo ângulo, tivesse uma foto com foco. Tá? Isso também acontece, então não se desespere. Então. A outra dica é, além de você fazer 4 ângulos diferentes por pose, ou 3, se você se sente mais confortável, faça 3, troca o acessório também, e você pode até repetir o ciclo. Eu não oriento que você repita 100% do ciclo em toda a troca de acessório. Por quê? Porque senão daqui a pouco você ficou ali 15, 20 minutos só trocando acessório. Naquela mesma pose. Na mesma pose e tendo exatamente os mesmos 3 ângulos em toda a troca de acessório. Ou seja, o que pode acontecer? Os pais, na hora de escolher, eles podem olhar. Não foi o caso da mãe que eu mostrei a foto aqui, que tem 2 casos ali, que tem troca de acessório, que a pose está exatamente igual e ela ficou mesmo assim. Mas pode ser que o pai olhe e fala, nessa sequência eu prefiro essa, que tá igual a essa, eu prefiro tirar esse acessório aqui e tal. Aí você perdeu o tempo. Você perdeu a finalidade da coisa, né? A produtividade ali, você foi proativo, mas isso não te rendeu. Desperdiçou foco, na verdade. Você desperdiçou seu tempo e foco.